Olá, bom dia! Está começando mais um Estúdio Câmara, seu encontro matinal com temas que tocam a vida real. Hoje já é sexta-feira, sextamos, 16 de maio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo valoriza, mas poucos entendem a fundo. É a amizade. Ela muda com o tempo? Tem fases. E na era da inteligência artificial, é possível substituir um amigo por um robô? Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, afirmou recentemente que a inteligência artificial pode suprir a necessidade de amigos. Mas será que a amizade é algo que pode ser automatizado? Hoje nós vamos refletir sobre isso com duas especialistas e também com a sua participação. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga, especialista em psicologia positiva, a Joyce dos Reis, e também a psicóloga Jamile Ferraresso. Olha só, hein? Nós vamos conversar com elas daqui a pouquinho. E você aí de casa, conta pra gente, quantos amigos você considera realmente próximos? Você já perdeu uma amizade importante? Quantos amigos você tem no Facebook e na vida real? Conta aí pra gente, o WhatsApp tá na tela, 19978293776. Enquanto você manda mensagem, eu vou atualizando para você algumas notícias, a previsão do tempo para este final de semana. E olha que legal, gente. Palestra aqui na cidade de Campinas promove prevenção e superação de abusos infantis. Muito importante, Campinas recebe hoje a palestra Adulto Informado, Criança Protegida, conduzida por Margarida Ferraz, missionária e educadora portuguesa. O evento ele é gratuito e será às 7 da noite no auditório do Seminário Presbiteriano do Sul, na Avenida Brasil 1220. A iniciativa busca orientar pais, educadores e profissionais da rede de proteção sobre o enfrentamento ao abuso sexual infantil. A palestra integra a campanha Maio Laranja, que é dedicada à conscientização sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E desde janeiro, Margarida realizou mais de 210 palestras, impactando mais de 13 mil pessoas no Brasil e em Portugal. A mobilização reforça a importância da informação como forma de proteção e a participação é gratuita, você é convidado especial. A Lagoa do Taquaral vai ter uma tenda de serviços de saúde neste sábado. Emitir credencial de vaga de estacionamento exclusivo, aprender a usar os patinetes elétricos e colocar a carteira da vacinação em dia estão entre os serviços que a população poderá acessar no sábado. Durante o evento, né, a Indec também vai participar. Esse evento integra aí a programação do Maio Amarelo e será realizado lá na Lagoa do Taquaral. A ação acontece no portão 7, tá, do parque, das 8 da manhã ao meio-dia, com o apoio de diversos parceiros para ampliar a oferta de serviços aos cidadãos. Além da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, participam da iniciativa as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento e Assistência Social, JET e alunos de Medicina das Ligas de Cardiologia das universidades São Leopoldo Mandique, PUC Campinas e Unicamp. Para as crianças, a INDEC fará um mini-circuito de trânsito. Na atividade, os pequenos vão aprender comportamentos seguros de forma lúdica, enquanto se deslocam em um tapete que simula uma cidade. Bem legal, né? E os adultos vão poder participar de uma ação educativa que demonstra, né, como que você deve se comportar no trânsito e, além disso, vai mostrar também os pontos cegos que podem afetar a visão dos condutores de veículos. Muito interessante, você está convidado a participar. Amanhã, sabadão, lá no Taquaral, toda essa ação aí em alusão ao Maio Amarelo. Sexta-feira, previsão do tempo. Vamos lá! Olha, o dia começou com sol entre nuvens, temperatura agradável, nada de chuva, mínima 17, máxima 28. Já que hoje é sexta, vamos com previsão para sábado e domingo também. Para sábado, a previsão do tempo é de um dia de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite, porém sem chuva, mínima 16, máxima 28. E domingão, como é que fica, hein? Previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também nublada, mas nada de chuva no domingo e vai estar uma temperatura boa, mínima 17, máxima 28. Muito bem. Agora sim, nós vamos direto ao nosso tema. O que pode fazer muita gente refletir, né? Com certeza,
A gente vai falar das amizades. Amizade tem fases? Quantos amigos você tem? Sabe aquele amigo de infância que você não fala mais? Ou aquele colega recente com quem você criou uma conexão intensa em pouco tempo? Pois é, as amizades mudam, evoluem, esfriam, e isso é normal. Mas será que a gente entende bem essas fases? Será que a gente sabe lidar com o fim de uma amizade? Como lidamos com o fim de um relacionamento amoroso? Que coisa, né? Vamos falar desse laço tão importante na vida de qualquer pessoa e vamos tentar entender por que ela muda tanto conforme a gente cresce, né? Sejam bem-vindas, então, vamos dar as boas-vindas às nossas entrevistadas. A gente fala um bom dia especial para Joyce dos Reis, ela é psicóloga e vai conversar com a gente sobre esse tema muito importante. Joyce, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom, eu gosto particularmente desse tema, sobre as amizades, e é uma coisa que a gente trabalha muito na clínica, né? Porque o autoconhecimento é o que a gente vai mais aprimorar as amizades e vai fazer com que a gente tenha uma construção de uma para mudar aquilo que a gente gosta tanto de fazer, que é a autoestima. Os novos caminhos envolvem as novas amizades. Muito bem, vamos falar sobre os nossos amigos, né? Amizade duradoura. E aí, quando a amizade acaba, será que era amizade mesmo? Com a gente, aqui do meu lado está a psicóloga também, a Jamile Ferraresso. Muito bom dia, Jamile, prazer Bom receber você. dia, prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e atual também, né. A gente que trabalha em clínica, a gente vê muito essa demanda e essa necessidade, né, dessa manutenção das amizades e da saúde mental. Muito bem, então a gente já começa lembrando você que você pode participar com a gente e passar para nós o seu depoimento, tá? Ou então a sua pergunta. Você tem uma amizade aí que dura faz quanto tempo? Eu, por exemplo, tenho uma amizade de mais de 40 anos. E isso é muito legal. E quando a gente se encontra, a gente acaba chorando, se abraçando. É um amor inexplicável. Você tem a sua amizade assim? 978293776. Agora a gente já vai direto ao ponto, perguntando para a Jamile o que é uma amizade saudável no ponto de vista emocional. Vamos lá, né, a amizade, para cada pessoa tem um significado diferente. Mas quando a gente fala do tema saudável, é aquela amizade que dá apoio emocional, é aquela amizade que acolhe, que conforta, né, aquela amizade que tem o respeito, que passa ali uma confiança, que acolhe, né, que você pode contar nos momentos tanto bons como os ruins, né. Então uma amizade saudável é essa manutenção, né, de você sempre poder contar com uma pessoa, né, contar que você pode, ser amparado, né, por ela, de você poder compartilhar os seus momentos e também o contato físico, que é Uhum. muito importante, né. Então, você poder abraçar, você poder beijar, você poder estar próximo, né, de você realmente, compartilhar os momentos da sua vida ao longo, né, da sua vida, como você colocou, você tem uma amizade de 40 anos, quantos momentos já passaram juntos, né. Então isso que é uma amizade saudável, né, Muito quando você bem. sente essa confiança, né, e te ajuda também nessa questão da saúde, né. Muito bem. Agora, Joyce, como que a gente, entende sobre as fases, né, da amizade? Ela muda da infância à vida adulta? Eu conquistei uma amizade hoje, e aí? Como é que eu vou saber se essa amizade ela vai perdurar, se essa amizade vai acabar? Qual que é a profundidade? A amizade verdadeira dá sinais? Como que eu entendo e diferencio o amigo do colega, né, tem essa diferença? Explica pra gente. Tem. Muito eu consigo, ter até um campo de busca muito bom dentro da terapia. Por Uhum. quê? Quando você faz tem o seu processo terapêutico em dia, você consegue, identificar aquele que é amigo que está te acolhendo tanto no seu sim, no seu não, porque é muito importante quando a gente tem uma amizade muito longa, a gente cresce e essa amizade ela vai ver todas as suas fases. Uhum. Só que tem amizades que ficam meio que barradas, aí a pessoa vira e fala assim: "Ai, olha, você é assim, só que com o seu tempo você cresceu, você mudou,
E essa pessoa às vezes não vai enxergar, mas conforme você vai fazendo o seu processo terapêutico, você vai fazendo essa manutenção. Você vai criando, é que nem as asas das borboletas, né? Quando Uhum. você sai do casulo, a amizade ela vai perdurando, ela vai fazendo dessa mesma forma. Hoje, para você identificar aquele que é um colega de um amigo no seu trabalho, às vezes as melhores amizades vêm do trabalho, às vezes as melhores amizades hoje vêm de quando a gente faz uma faculdade, ou uma Uhum. graduação, uma pós-graduação. Por quê? Que você vai tendo um outro eu seu, é uma outra fase sua, e vai intensificando. Mas essa identificação eu acho que vem muito do centro da pessoa, muito do eu. Quando você se conhece, você sabe aquilo que é seu, aquilo que é do outro. E isso interfere muito na amizade. Faz Uhum. com que a gente hoje tenha um amadurecimento melhor para eu falar assim: "Nossa, isso é compatível comigo? Ah, isso não é. Esse é da pessoa, esse é um julgamento da pessoa". Eu penso que quando a gente se conhece, a gente cria os mais laços profundos, verdadeiros, até mesmo com as novas e as antigas amizades. Muito bem. Você aí de casa tem amizades? Conta pra gente, vai mandando. Daqui a pouquinho a gente começa a conversar com você. Claro, já estamos conversando, mas já já a gente começa a responder aí as suas perguntas, ler o seu depoimento sobre a amizade. Você tem uma amizade verdadeira? 19 978293776. Nós estamos aqui com a Joyce e a Jamile falando sobre amizade, né? Agora, Jamile, a questão da amizade verdadeira e aquela amizade por conveniência, por interesse, como é que a gente identifica isso? E aqueles pequenos erros que faz com que a amizade ela comece a se desfazer. Isso é falta de maturidade ou isso é natural? Bom, pode ser os 2, na Uhum. verdade, né. Primeiro ponto dessa questão do quanto que uma amizade verdadeira e o Sim, quanto ela está sendo por interesse, exato. né. A amizade verdadeira, ela costuma realmente durar, né. Quando é por interesse, pode até no começo parecer assim: "Não, vai durar, vai ser, né, para sempre, vai ser duradoura", mas com o tempo você vai percebendo, né, que só te procura quando tem um interesse, sempre para pedir alguma coisa, e quando você busca a pessoa, ela não está disponível, né. Nunca tem aquela escuta, ela nunca, tem um tempo para você, né, mas quando procura, ela tem sempre esse interesse. Então, eh, a diferença é essa, da pessoa não estar aberta, não estar disposta, para essa troca, porque a Acho que até amizade o muito é saber, isso. né, até o saber da vida do outro, né. Eu vejo Isso. muito que algumas amizades, ela entram no nosso contexto, e a pessoa, ela vem, acho que principalmente na nossa área, ela vem para perguntar assim: "Ah, então, eu preciso falar com você?", Uhum. mas não vem do tipo: "Você está bem? Como você está?". Isso. A Conveniência, né? conveniência. E Aham. é muito difícil a gente hoje barrar isso, né. Então quando você realmente está se olhando, se aprofundando, você olha e você fala assim: "Poxa, ela nem me perguntou como é que eu tô. Nossa, Sim. é só uma via, não tem uma outra, um outro Aham. acolhimento", porque todo mundo precisa de um acolhimento, né. Exato. E E a gente está falando, né, nesse ponto do interesse genuíno, é, de você Uhum. realmente se importar com o outro, né, e não só consigo. Então, assim, não é só eu, mas sim nós, né. exato. Então essa troca é um ponto muito importante para a gente identificar se realmente é uma amizade saudável, né, e não por Então, e quando a interesse. gente fala em amizade saudável, né, Joyce e Jamile, ó, nome de dupla sertaneja. Joyce e Jamile, essas amizades que a gente tem e que de repente elas começam a se desfazer e você vê que, realmente não era aquilo que você pensava, né. Isso faz parte de um autoconhecimento? Isso o que que é, né, a gente qual que é o que acontece com a gente quando a gente percebe que realmente, tipo assim, frustrei, né. Sim. E aí, como que a outra pessoa recebe? Como que a gente deve se comportar? Como que a gente vive nesse mundo estranho onde você, de repente cria uma expectativa, acaba se decepcionando, e aí você acaba se afastando e você não sabe, não consegue diferenciar se realmente é contigo o problema ou se realmente não era aquilo que você esperava. É aquilo, quando você passa a olhar e você identificou que não é mais aquela amizade, não é mais tão duradoura, não é tão boa para você, Uhum. não tem Uma uma vi troca, aham. né, esse acolhimento, eu
costumo, até mesmo para minha vida, de chegar para a pessoa e falar: olha, aconteceu isso, aconteceu. Colocar realmente, dê a responsabilidade de quem é a responsabilidade. Uhum. E você tanto assumir a sua parte, quanto você assumir a parte do outro. Porque muitas vezes encerram as amizades, mas você não dá o direito para a pessoa de perguntar: olha, eu não sei se foi mal interpretado, porque o que eu falo, às vezes você não vai entender aquilo que eu estou querendo realmente te dizer, e às vezes é má colocação. Né? Então, um momento que não foi muito apropriado, às vezes as pessoas, por exemplo, você vai ligar para sua amiga, para o seu amigo, e você não é um bom momento para ele, você nem perguntou. E aí cria toda aquela confusão por um diálogo não bem colocado. Eu Uhum. costumo até colocar para completar aqui, né, aquele ruído de comunicação, Sim. né? Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa chega com essa demanda, eu costumo trabalhar com ela, tá? Então é melhor você conversar, ligar, né, conversar do que só ficar por mensagem ou marcar para conversar pessoalmente, porque muitas vezes é isso que acontece, esse ruído de comunicação que pode atrapalhar e prejudicar uma grande amizade. Mas essa questão do autoconhecimento também é muito importante, porque as amizades que a gente tinha, por exemplo, com 15 anos, muitas vezes não vai ser a mesma com 30, né. Então, você quando você se autoconhece, você trabalha seu autoconhecimento, você também vai trabalhando os seus valores, né, os seus limites, e aí você também vai refletindo muito sobre essa manutenção da amizade, se essa amizade que realmente ela está de acordo com o meu momento atual. Né. Uhum. Entendi. Então, tem esse amadurecimento emocional de ambas as partes. Então isso é muito importante, né. Não só você, mas o outro também amadurecer e o quanto vocês conseguem caminhar juntos, né. Então na mesma direção, com os mesmos propósitos, os mesmos valores, isso que é interessante. Legal. Agora, quando vocês falam de manutenção de amizade, né, é algo bem importante que a gente acho legal a gente ressaltar, porque hoje em dia tá todo mundo correndo. Um Tá. automático que eu também vivo nele, mas eu não entendo o porquê que a gente vive assim, né. Nós acho que estamos errando em algum ponto que a gente precisa puxar o freio de mão, porque eu não sei para onde nós vamos parar com essa correria que a gente está vivendo. E a Uhum. gente acaba deixando de lado algumas coisas que são importantes para o nosso dia a dia. E uma delas é a amizade, né? Sim. Aí, quando vocês falam de manutenção de amizade, qual que é a necessidade, qual que é a importância da manutenção da amizade? Tem gente que fala assim: ah, eu sou um amigo de. Minha amizade é de baixa manutenção, porque eu entendo que você está correndo para lá e para cá, Sim. e você não precisa ficar me ligando, mandando mensagem toda hora, dizendo: ah, te adoro, te amo, te isso, te aquilo, amiga daqui, amiga dali. Mas tem pessoas que necessitam dessa manutenção Diariamente. diariamente para que ela entenda que a outra pessoa está receptiva com ela e que Sim. sim, ela é amiga. Explica para mim as 2, por favor. Vai, começa para você, Joyce. Bom, olha, tem algo que a vida hoje realmente ela aumentou a demanda. E com a tecnologia, a gente está fazendo coisas que antes levariam mais tempo, a gente está conseguindo fazer com menos tempo e com muito mais e a gente se cobra mais, né, para Muito. fazer. Uhum. Então, assim, eu tenho que ser proativa, eu tenho que ser tudo mais, só que nem tudo vai ficar. E as amizades, às vezes, a pessoa vira e fala: "Eu preciso dar ênfase no meu trabalho, eu preciso dar ênfase para os filhos, para o marido", a amizade fica. Isso não é algo que, fala assim, a baixa manutenção de uma amizade não é de todo um ruim, porque você também está se respeitando, Uhum. mas precisa existir. Hoje as amizades, ela é algo fundamental, então o café com as amigas, Uau, o legal. diálogo com isso Uhum. com as pessoas, com uma outra colega de profissão, é tão importante, porque faz com que você tenha o quê? O seu momento, o seu eu, é também um eu seu. A Uhum. gente cresce dentro da escola, nos nossos momentos de infância, com o quê? É amigos. A base da adolescência é amigos. Exato, é verdade. A criança vai crescer, ela vai criar todo o seu contexto de vida adulta conforme seus amigos. É, quem são Sim. seus amiguinhos, Quem né, de são os seus escola? amigos? É aquele É, velho ditado que a gente é. escuta sempre: "Me diz com quem tu andas, Que eu te direi eu quem te és. direi quem és". Ah, agora, vamos lá, Jamile, internet, rede social e amizade. Você falou de comunicação. Você já percebeu? Pessoal de casa, eu acho que já aconteceu isso com vocês, porque já aconteceu comigo também. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, e aí às vezes você não faz a pontuação certa.
e a pessoa Hum. recebe de uma forma diferente. Gente, para explicar depois dá trabalho, né? Eu gostaria que você, Jamile, falasse para a gente sobre a rede social, a internet, em relação com a amizade. Às vezes nós temos aí 5.000 amigos no Facebook, mas quantos amigos nós temos na vida real? Essa amizade virtual, até que ponto ela é saudável? E você acha que ela pode sim ultrapassar os limites e ser mais importante do que a amizade física? Aqui, eu, você, né, junto aqui, olho no olho? Bom, vamos lá, né, eu acredito que a internet, ela ajuda em alguns momentos, mas a gente precisa ter muitos pontos de atenção, né, então, o problema em si não é a internet, a rede social, mas é como a gente usa essa rede social, né. Então, tudo precisa ter um equilíbrio na vida. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio, é que começa a atrapalhar, principalmente os relacionamentos, as amizades, Uhum. né. Não tem problema de você ter uma rede social e você ter amigos. A questão que a gente precisa, ficar muito atento é se você realmente está tendo uma troca e também no presencial, não ficar só no virtual, né, Uhum. porque a internet é muito isso, muitas pessoas têm vários seguidores, postam fotos, têm vários likes, curtidas, mas se sentem muito sozinhas. Então a gente está vendo cada vez mais esse isolamento social, Uhum. né. Então, é uma falsa impressão que você tem amigos, que você está próximo deles, mas você sente aquele vazio, você sente aquela distância. E muitas vezes as pessoas relatam, principalmente nos consultórios, uma tristeza profunda, né. Essa questão porque falta o afeto, falta o contato. O ser humano, ele precisa do contato. Ele precisa do afeto. Então, a internet, ela aproxima as pessoas, amigos, familiares, que estão em outras cidades, em outros países, isso é super positivo, Uhum. porém, o ser humano, ele precisa desse afeto, né. Então, a rede social, ela não consegue, proporcionar esse afeto, Ela essa troca. camufla, né? Ela Ela camufla. camufla, porque você olha e você fala: "Não, eu tenho bastante pessoas, eu tenho um vínculo Sim, muito legal". Só que esse vínculo, ele é é fictício. fake. Ele é fake. Por que que ele é fake? Porque quando você tá realmente dentro da sua casa, tem gente que fala assim: "Ai, mas o IA hoje conversa comigo". Sim, Tem gente se consultando com o IA. Eu falei: sim. "Tá, mas o IA não vai te dar insights, não vai te dar uma percepção diferente daquilo que você tem, não tem ela tem toda uma base de uma teoria, mas ela não é um ser humano, que a gente precisa dessa troca, ainda mais nós brasileiros, né, nós A gostamos". questão do É, sentimento, né, quando sim. você colocou da IA, é muito isso, ela te dá respostas lógicas, racionais, Exato. mas não tem o sentimento é só com o ser humano, é só com essa troca, É sentir, é o né. Sentir. sentir. É É. curioso que a gente pensa assim, ó, a amizade, ela sempre foi sinônimo de proximidade, né, e convivência, de abraço, de presença, e hoje também acaba cabendo dentro aí de uma tela, dentro das redes sociais, que mudaram tudo, né, a forma como a gente conhece as pessoas, como a gente demonstra afeto, e até como a gente, mede o que é ser alguém próximo da gente, né. Isso levanta uma reflexão importante, será que a quantidade de amigos que a gente tem nas redes reflete na qualidade das nossas relações, né. O Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, e agora ele afirmou que a inteligência artificial, ela vai suprir a necessidade dos amigos. E aí, tem vários robôs, tem aplicativos, tem um monte de coisa. Eu comecei a pesquisar, foi me dando uma agonia, sabe? Porque, assim, gente, eu não sei, eu acho que eu sou de uma outra geração que é legal você ter amizade na rede social, mas eu gosto do contato físico, eu gosto de bater papo, eu gosto do olho no olho, eu gosto de dar risada, sabe? O E aí, ambiente, o sair naquele ambiente. E aí, assim, ambiente. com essa questão da inteligência artificial, da rede social, relacionada à amizade, fica um pouco frio. E Uhum. aí quando você vai se dar conta, você está sozinho. Isso não gera alguma coisa assim, uma sensação
ruim que pode vir a causar aí um transtorno psicológico. Sim. E aí, Joyce? O que que acontece? Tem por exemplo, o Facebook, o Instagram, Uhum. a pessoa vai postar ali o momento que ela tá vivendo o bom. Ela não Claro, vai postar sempre. o ruim, Aham, ruim. entende? Então, assim, muita gente chega e fala assim: "Ah, mas a vida daquela pessoa é tão perfeita". E eu falo, o transtorno, vamos pegar de depressão, a Uhum. depressão em si, a pessoa pode estar muito mal, a pessoa pode estar por dentro tão apática, tão com um sentimento de um vazio tão grande, mas ao mesmo tempo, ela vai transmitir para o outro, principalmente nas redes sociais, o quê? Que meu café da manhã tá maravilhoso, que meu dia tá maravilhoso, olha eu na piscina, mas olha eu, vamos embora, bora, olha eu numa praia maravilhosa. Mas por dentro tá como? Tá aquele sentimento de vazio, eu não Uhum. tô com ninguém do meu lado, ou então eu estou com Exato. alguém do meu lado, mas mesmo assim eu me sinto sozinha. Isso faz com que a gente hoje olhe para as nossas redes sociais e fala: "É uma verdade?". Quantas pessoas olham e falam assim: "Aquela vida daquela pessoa, nossa, ela é perfeita", É. e não é. E isso Uhum. traz também aquele que a pessoa cria o isolamento quando vive dentro de casa, você perde o contato, e o contato social, ele é fundamental para você ter um equilíbrio mental. Então, por exemplo, ele vai trazer para você, quando a gente sai de casa, a gente vai para algum lugar, vai para um restaurante, o que que ele causa em você? Causa sensação de vida. Você Uhum. está vivendo, você não está sobrevivendo, você está vivendo. É diferente um contexto do outro. Eu não concordo muito com o Mark Uhum. Zuckerberg, porque ele fala da seguinte forma: "Ai, vai substituir". Não substitui, porque a gente precisa do contato humano. Perfeito. E tem essa questão também, né, que a rede social, estimula muito, como você estava colocando, a questão da comparação, Nossa. né. Uhum. Então, assim, a vida do outro sempre é perfeita e a minha não, Uhum. né. O outro consegue muitos seguidores, tem muitos amigos e eu não, né. Então ele está sempre se comparando, com uma realidade que não existe, muitas vezes, né, que é esse vazio, Não vai né. ter. Então dá essa falsa sensação de que você está muito amparado, que você tem muitos relacionamentos, mas na verdade não, É legal né. a gente ter hoje o conceito, por exemplo, amizades de fora, amizades que estão longe, que a gente não tem mais esse Uhum. contato, a gente consegue ainda ter. Isso é muito bacana, da gente acompanhar a vida de pessoas que foi tão próxima e hoje não é mais no nosso Sim. dia a dia. Uhum. Só que você não ter uma pessoa hoje, por exemplo, de você agendar, hoje tudo é agendado. De você agendar, eu vou ter que agendar o café da tarde com as minhas amigas, eu vou ter que agendar um momento para eu poder fazer a minha caminhada, os meus exercícios, até a interação na academia mudou hoje. Hoje você vai para academia, põe o fone aqui, e aí Totalmente fica isolado, né. isolado. Totalmente, é Sim, sim, impressionante, né. cada um no seu Cada um no seu mundo, Aham. no seu mundo. mundo e não interagindo. E aí Exato. você até falou o café, né, o almoço com as amigas, mas também é importante a gente refletir, o tempo de qualidade com as Sim. amizades, porque não adianta nada você marcar, você sair e você estar o tempo todo conectado. E Sim. você não, né, aproveitar esse momento real, pessoal ali, ao vivo e a cores, É, né. exatamente. Então isso que é importante também, você destinar esse tempo de qualidade com as pessoas. É, está todo mundo automatizado, né. Aí a internet vem lá e tem um quadradinho e fala assim: "Clique aqui", daí você clica: "Não sou robô". Não somos Uhum. robôs, então é importante esse tempo de qualidade, larga um pouquinho o celular, né, vamos dar valor às amizades de verdade, à pessoa, ao ser humano, ao Sim. toque, ao afeto, ao sentir, né, ao abraço, isso é muito bom, gente, e faz, assim, é algo que faz tão bem pra gente, né, renova, né, as energias, você reconecta, é importante. Agora 8h37, vamos lá então, nós temos, participação dos nossos telespectadores, a produção está avisando aqui, e a gente já começa a falar com você que está em casa, o nosso muito obrigada, né, pela sua audiência, pela sua companhia, a produção vai colocar na tela a nossa primeira pergunta ou depoimento. Vamos lá, a Natália do Jardim Flamboyant: "Dá para considerar alguém amigo mesmo quando a gente só se vê online? Ou a amizade precisa de olho no olho para ser de verdade? E agora, hein? E agora? Vamos lá, Jamile." Vamos lá.
Dá para você considerar uma amizade, mesmo sendo online, desde o momento que você veja que você possa contar com ela, que existe essa troca, né, e que você realmente, vê que não tem um interesse, somente um interesse, né, então que todas as vezes que você busca, você se sente bem, você se sente acolhido, você se sente, um prazer de encontrar, né, de falar com essa pessoa, então na rede social, que você consegue ter essa troca, que a pessoa também não tem essa cobrança, né, porque a amizade ela não pode ser essa questão de cobrança, né, dessa manipulação, ela tem que ser saudável, ela tem que ser leve, tem que ser gostosa. Então sim, dá para manter uma amizade online, até muitas vezes, né, pessoas que você até chegou a conhecer, mas está morando muitos anos fora, em outro país. Uhum. Então, assim, você consegue manter essa amizade sim. Mas, se for da mesma cidade ou cidades próximas, eu aconselho, marcar um dia para se encontrar, para se ver pessoalmente, se for possível. Ah, legal. 8h39. Mais perguntas pra gente? Vamos lá, então. Pode colocar na tela, produção, por favor, o Lucas do Taquaral. É comum ter mais abertura com amigos virtuais do que com os presenciais? Isso é um novo tipo de intimidade, Joyce? Sim, É? é, é comum. Sério? Hoje em dia, sim. Uau! Hoje em dia, principalmente os adolescentes, eles se encontram muito mais, as pessoas, eles preferem estar muito mais em jogos, jogando online com o mundo inteiro, Uhum. e do que às vezes se socializar, às vezes sair. Só que não substitui uma amizade quando você está junto com o seu amigo ali. No entanto, que quando você faz a sua terapia, tanto presencial quanto online, ela tem uma diferença muito grande, tanto para a gente, como que é psicólogo, quanto para quem é o nosso Uhum. paciente, né. Então, só que a intimidade de que você tem com uma pessoa que está no seu presencial junto com você, é diferente de quem você tem pela internet. Então, assim, o recomendado tem pessoas que você vai encontrar no mundo todo, que você pode fazer amizade, mas quando você está junto com a pessoa, você vai reconhecer ela verdadeiramente, qual é o jeito dela, a forma com que ela anda, a forma com que ela fala, porque o falar aqui digitado não vai fazer com que você saiba realmente, porque às vezes é uma interpretação sua, e não do que é realmente a pessoa. Então, sempre vai ser muito aconselhado o toque, o estar Uhum. junto. "Ai, Joyce, mas eu não gosto de toque fixo, um toque físico e tudo mais". Tudo bem, mas a presença do outro ali com você no ambiente é gostoso. Faz com que você gere mais contato ainda, faz com que você tenha uma qualidade de vida. Então, a internet, ela vem para ajudar a gente ter conexão ainda com as pessoas que estão longe, com as pessoas que às vezes partem, pra morar fora, só que e pra gente também conhecer outras pessoas, né, então ter um outro tipo de contato, mas o encontro de você estar junto presencial, nada tira isso da gente, de ter eu brinco, eu falo que não tem melhor coisa do que um abraço de uma amiga, de um amigo, Uhum. Verdade. né, É é isso um mesmo. carinho, é um encontro de 2 corações, né, o abraço. E o que eu percebo, até para complementar, né, a fala Uhum. da Joyce, eu que atendo muitos jovens, muitas vezes eles buscam, o online por conta que eles precisam desenvolver as habilidades sociais quando eles estão da forma presencial ali, né, em contato Sim. pessoalmente. E por não muitas vezes desenvolver essas habilidades sociais, eles aproveitam, eles preferem, uma rede social, um online, porque eles ficam com esse medo, com esse receio, muitas vezes, né. O que que eu Não faço? querer sair, né. O que que eu faço? Eles me perguntam: "Mas se a pessoa pergunta isso e aquilo, e aonde eu coloco a mão, né, no Gente, bolso?". é sério Então, Sério, isso? não saber se não sa comportar, Olha social, só. no socialmente. social. E a internet, de uma forma geral, online, ela te traz essa segurança, porque Sim. você tem uns minutinhos para pensar, para pesquisar, Uhum. né. O que que eu Então, posso o falar? que eu posso O que que eu falar posso responder? e quando você está pessoalmente, né, você é tudo muito rápido. Sim, É igual é aqui, verdade. Você né, não pode então pesquisar você não pode nada, né. pesquisar nada. Então é muito isso, né, então eles É o acabam seu se ser, né. sentindo mais seguros quando eles estão no online, e por isso
eles acabam tendo uma facilidade maior de se abrir, de se comunicar. Gente, mas aí quando vocês falam dessa situação, né, acende um alerta, assim, isso Bastante. não poderia ser normal, porque, tipo assim, poxa vida, a pessoa ela tem principalmente os jovens, né, porque é a nova geração, né, a geração que tá chegando agora, a geração que está vindo, percebe como eles estão despreparados, Hum. né, para o contato, para a socialização, porque ter medo de se socializar e preferir, ter contato e fazer amizades pela internet do que aquele contato gostoso, aquele bate-papo, aquele sentar na praça, fazer um piquenique, jogar uma bola, enfim, por não saber o que dizer ou não se comportar, me preocupa. Sim, eu cheguei a atender uma jovem que ela pedia sempre as refeições por aplicativo. E aí um dia o aplicativo deu algum problema, ela não conseguiu, ela precisou ligar para o restaurante, ela teve essa dificuldade Porque não para conseguia falar com falar. uma pessoa. Ou então os adolescentes, né, eu atendo bastante adolescente, os adolescentes, por exemplo, como a mãe e o pai tomam muito à frente, e eles ficam muito no digital, Uhum. então a hora que tem que ir, por exemplo, comprar um pão na padaria, vai ficar atrás. Não vai ter a proatividade de chegar e falar: "Ai, dê 5 pãezinhos para mim, por favor". Não vai ter. E tem Menina. um outro ponto que eu incentivo muito, os pais, não fazerem esse papel, né. Uhum, Então, perfeito. assim, se você sai com o seu filho no shopping, por exemplo, vai para uma loja, ele vai comprar uma roupa, deixa ele perguntar, deixa ele escolher. Se precisa um número maior, ele pedir, né. Ele Ele identificar, identificar, ele ele identificar. É. realmente, porque você só desenvolve as habilidades sociais fazendo. E é por isso que os jovens, principalmente, estão perdendo, porque eles não Sim, estão fazendo, não sim. estão convivendo, é isso, Isso né. Mas mesmo, olha então tá só, sempre a o pai, pandemia, né. ela Uhum. fez a gente, entrar num casulo, Exato, né. Isso. Hoje as empresas estão fazendo o quê? Elas estão retomando. exatamente, As não quer mais empresas ninguém elas home estão office, né. voltando exatamente, elas Aham. estão pedindo para voltar É. para o trabalho. Por quê? Porque o contato social, ele é importantíssimo para você ter um bom trabalho. Você fala assim: Uhum. "Ai, Joyce, mas, por exemplo, eu trabalho, eu posso estar dentro somente de tipo, eu trabalho muito bem dentro da minha casa, ali eu perco o foco, ali eu Sim. eu não tenho eu tenho muita distração, é muito barulho", ou então o Acho que vai ar-condicionado desde o preparo desde o para você ir trabalhar, né. é. Porque Isso. Só que você aí vai você vai trabalhar com estímulos, e não tem exato, coisa melhor do que você estar tendo interação com uma outra perfeito. pessoa, é necessário, porque a gente cria ali, é muito ruim Hábito. você tá trabalhando na sua casa, Isso. você fechou seu computador, não dá uma sensação de que você acabou o seu trabalho. E também tem as diversidades, né, quando você, por exemplo, sai para trabalhar, pode acontecer N situações, vários imprevistos. Então, você também está desenvolvendo habilidades nessa questão da Exato, flexibilidade, Uhum. né. Então, por exemplo, peguei muito trânsito, então vou recalcular a rota, né. exato. Furou meu pneu, o que que eu vou fazer do carro, por exemplo, o que que eu vou fazer? Olha a Peguei interação. uma condução e o ônibus quebrou, né. Então o que que eu faço? Mando mensagem, ligo para avisar que eu vou chegar atrasado, já peço um Uber, calculo o Essa tempo. interação, Essa ela vem do social, ela São vem os do social. movimentos, são os né, são os movimentos, são os movimentos. É movimentos. literalmente os movimentos, porque quando você está em casa no home office, você está literalmente tá trabalhando, mas tá Tá parado, trabalhando, exatamente. Você tá né. muito a zona de conforto, É. né. Você Aham. tá muito confortável e você sempre se manter ali no confortável, faz com que você não se desenvolva, né. Você Gente, acaba não se desenvolvendo tanto assim. É Né, necessário, é não necessário adianta. ter as experiências, né, você Eu falo, a experimentar, tecnologia ela experienciar. veio para dar um conforto pra uhum. gente ter mais a proximidade das pessoas que estão longe, mas e fazer até novas amizades, criar novos vínculos, né. Então, mas é necessário você ter a sua interação, é você sair, é você ver o sol, você ver o dia acontecer, não ficar só dentro de um quarto fechado, porque isso não vai que vida que você está vendo ali fora? Que experiência que você está tendo ali de você sair um pouquinho fora do seu casulo? Bater asas. É literalmente, a gente tem que bater as asas, a gente tem que voar, a gente tem que é difícil? É. Sair fora do comodismo dói, não é Uau! fácil, Ai, como mas a dói. gente precisa.
A gente Muito precisa. bem. E precisa incentivar os nossos adolescentes. Verdade, né? Que bate-papo interessante. Você que é mãe, né? Você pai e você adolescente que está assistindo a gente, vai assistir depois no YouTube. Nós estamos aqui com a Joyce e a Jamile falando, são psicólogas que estão nos ensinando como a gente deve se comportar no nosso dia a dia em relação a amizades, né? Você tem muita amizade virtual? Você fica, você prefere no final de um final de semana ficar conversando com seus amigos aqui, ó, no computador, ou enfim, no seu tablet, no seu celular, ou ir, né, na casa de um amigo, ou então fazer um piquenique, caminhar no parque, ver gente, falar um boa tarde, um bom dia, dar risada, sentir, né? A gente precisa sentir porque isso está acabando e isso é muito preocupante. E é por esse motivo que a gente traz esse tema nessa sexta-feira aqui no nosso Estúdio Câmara para a gente refletir um pouquinho, né? A inteligência artificial, a rede social, a internet, ela pode substituir a amizade real? Qual que é o seu ponto de vista? Eu não concordo, né, eu acho que, poxa vida, não existe nada melhor que um abraço de um amigo, né, o cheiro do amigo, dá um cheiro, dá um abraço, dá risada. Quanto tempo faz que você não junta uma galera para dar risada? Gente, isso faz um bem que não tem preço, né, e Faz. aí as pessoas acabam ficando reclusas. A internet é boa, a rede social é boa, mas a gente precisa de um equilíbrio e de um limite, porque nós somos seres humanos, e a gente precisa socializar. 8h49, tem mais perguntas para a gente? Produção, se tiver, pode mandar, vamos lá. O Edu de Souzas, a amizade precisa ser mostrada nas redes para ser validada hoje em dia? Por que isso virou um termômetro para muita gente? Boa pergunta, Edu. Tem que mostrar meu amigo na rede social Para mostrar que eu tenho uma para amizade mostrar que eu ali. tenho amizade? É É, isso a rede mesmo? social hoje em dia virou uma vitrine, Virou. né, então as pessoas querem postar tudo, então precisa ter um certo cuidado e eu sempre falo do equilíbrio, né, Uhum, porque, as pessoas estão trocando essa vivência, o aqui e agora, para a vitrine, né, sim. pra rede social. Então respondendo a pergunta, não necessariamente, você não precisa mostrar, você não precisa postar, você não precisa estar ali o tempo todo conectado, né. É importante que você esteja realmente conectado na sua vida real. Não é porque você não mostra que você não está vivenciando ou que você não tem uma boa Isso. amizade, Uhum. né, isso é importante a gente ter esse consentimento. Então, assim, às vezes eu não posto que eu estou com as minhas amigas, às vezes eu não posto que eu estou fazendo algo legal, e eu posso postar depois, eu posso não postar, o importante é você vivenciar, é você não pegar para você o que os outros, o que a internet está conduzindo, do tipo: "Ai, olha eu com meus amigos todo final de semana". Se você se sente muito à vontade para estar com seus amigos e não postar, é uma coisa. Então, assim, isso te pertence. A gente não precisa esse termômetro que a gente olha, faz com que a gente, de novo, olha para a vida do outro na rede social e fala: "É perfeito, olha, ele é cheio de amigos. Ele tem uma vida todo, nossa, lotado de amigos". Às vezes não são amigos, às vezes são colegas, e colegas que estão só usando ali para poder estar vivenciando uma parte, mas não vai ter um acolhimento, não vai ter algo que está do seu lado nas horas que você precisa. Amigo mesmo de verdade, é aquela hora que você precisa, aquele momento que você não está legal e vai estar lá. Você sabe que a pessoa vai estar lá, mesmo que você coloca sua dorzinha no bolso e vai acolher seu amigo. Isso tem que ser uma via. Então, eu não uso muito como termômetro, mas as pessoas essa é uma comparação muito grande, aí entra de novo, as amizades viram uma comparação. Então procura você fazer o seu e deixar que as influências que a gente vivencia, que hoje posta tanto, não te afeta, mas Muito vai sair com bem. seus amigos. Isso aí. E aí, quando você diz, né, amigo de verdade, é aquele que quando você mais precisa ele tá lá, e eu quero fazer um adendo, que é aquele também que ele vibra com, o Com o seu seu crescimento, com o né. seu crescimento, Suas né. Exato, vitórias, A gente sim. precisa ficar atento nisso também, né, Sim, porque tem aí toda essa questão da vibração, né. Se eu estou precisando porque, assim, quando você precisa de algo, eh é natural que as pessoas, principalmente nós brasileiros, né, a gente é muito solidário, né, então é Uhum, natural que a pessoa ela venha, tipo, oferecer aí uma ajuda para você, uhum, e isso não necessariamente significa que ele vai ser seu amigo.
Agora, quando você vai fazer uma comemoração de algum momento, né? Quando você conseguiu um Conquistar algo. objetivo, conquistar algo, ali sim está o seu amigo, no meu ver. Me explica isso e me corrija se eu estiver errada, Joyce e Jamile. Vamos lá, né, então a questão da amizade, como você colocou, é quando ele vibra com as suas vitórias, né, e quando ele tá ali para te amparar nas suas derrotas, né, Então, então são os dois, são os né? São. 2, E né. quando acontece só um? Reveja essa amizade. É importante Dá uma sempre olhadinha. refletir, né. Então, você refletir essa questão também do que a pessoa tem para contribuir, né, se ela está sempre ali te apoiando, sempre caminhando junto com você, né, quando você colocou ali, de você sempre buscar esse porto seguro também, né, quando você tem algo bom ou está precisando, compartilhar algo com alguém, quem vem à sua mente, né? Quem você procura primeiro, Quem né? é seu SOS, né? Isso, Com Quem é quem o você quer seu... compartilhar? Aham, e Isso. quem é o seu SOS? Você aí, quem é o seu SOS nesse momento? Se você estiver precisando de alguém, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Isso. Quem é o seu SOS? Quem é a pessoa que, se acontecer alguma coisa, já sabe que tem que ligar para ela? Né? Então, é importante a gente fazer uma reflexão. Agora, vamos falar, agora que horas são? Nossa, já 8h54, a gente vai até acho que 9h05 por aí, dá tempo de bater mais um papinho e responder mais telespectadores. Não falei para vocês duas que passava rápido? Gente, tá vendo só como é gostoso o nosso Verdade, bate-papo, né? muito, E sexta-feira, a verdade. gente tá falando de amizade, é legal lembrar o pessoal de casa, sexta-feira, sextamos, final de semana, ó, dá para você visitar um amigo que faz tempo que você não visita, que tal, né? Agora, amizade dentro do ambiente de trabalho, ela é verdadeira? É uma amizade? É um coleguismo? O que que é? Sinceridade. Sim. As minhas melhores amizades são dos dentro do trabalho. Aí, ó, Olha legal. só, o ambiente de trabalho, as pessoas ficam com receio, muitas Ficam. vezes, né. Leva um tempo para você Criar um criar vínculo. um vínculo, para você realmente separar ali se é só profissional, se eu posso levar para o pessoal. Uhum. Então as pessoas, elas acabam demorando um tempo maior, até por conta de, muitas vezes, experiências anteriores, né, Por medo. por medo. Então, se você teve boas experiências nos seus trabalhos anteriores, você acaba estando mais aberto, tendo mais facilidade de criar esse vínculo no Uhum. ambiente profissional. Agora, se você acabou, muitas vezes tendo algumas experiências que não foram tão positivas, e isso pode fazer com que você, no começo, se feche um pouco mais e demore um pouquinho mais para você, ter uma amizade. Mas sim, é possível ter amizade no ambiente de trabalho e isso é muito bom, E como a né. gente faz para separar, né? Amizade no ambiente de trabalho é bom, mas a gente precisa aí de um limite, porque ambiente de trabalho é uma coisa e amizade fora do ambiente de trabalho é outra. outra. E aí, a gente separa ou como é que a gente equilibra a amizade, uma amizade que vem do trabalho? Então, só que eu preciso equilibrar. No trabalho é uma coisa e fora dali é outra. Isso existe mesmo? Ou como é que faz? Como é que age nessa situação? Ela existe tanto no trabalho quanto na sua amizade de tempos de escola e Uhum. outros caminhos, tá? Porque a amizade e também relacionamento amoroso. Porque Ah, relacionamento amoroso, a amizade, ela é importantíssima. verdade, Se ele não é verdade. seu ou ela não é sua melhor amiga, Esquece. não tem o porquê de você estar. Porque Verdade. o relacionamento amoroso, eu quero estar Inicia. junto com uma pessoa que essa pessoa vai ser um melhor amigo para mim. Eu posso contar com ela, eu posso falar com Uhum. ela. Agora, essa separação pra gente fazer, como que a gente consegue ter esse equilíbrio, é quando você se conhece. Então, por exemplo, você dá o seu sim e o seu não verdadeiro para uma pessoa, para um tipo de relacionamento, ele é importantíssimo. Por quê? A manutenção da amizade que a gente começou falando, mas ela retoma também tanto para o trabalho, é você saber separar. Neste momento agora, eu estou no meu perfil profissional, a gente tem o nosso perfil profissional, a gente tem que ter o nosso, falar, amiga, olha, espera aí, só um instante, ó, aqui eu vou falar com você, é sobre o profissional, ó, eu preciso te pontuar sobre isso, isso, isso e isso. Não estou atingindo o seu ego, não estou atingindo Uhum. algo que é para te afetar, não é para te prejudicar, mas eu preciso falar.
a verdade mesmo. É o sim e o não verdadeiro. Isso que vai fazer. E tem até um relato que eu gosto muito, a gente vivencia, que é o seguinte: quando a gente conhece sobre si, o seu sim e o seu não, todos os nossos ciclos mudam, principalmente a amizade. Mas mudam para um sentido bom. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela pensa que ela pode tudo com você. Você não gosta que fume dentro do carro com você, a pessoa tá fumando, mas você nunca chegou para ela e falou assim: não, não gosto. É o seu não, é o seu sim. Você tem que saber o que é seu, o que te pertence. Por isso que é importante. Agora, num relacionamento amoroso, é aí. Você tem que ser seu melhor amigo. Não tem como. Você tem que saber dosar. Eu falo, os meus melhores relacionamentos vieram do relacionamento de trabalho, de amizades, assim. Tenho, nossa, várias amigas minhas que são tudo de trabalho. Mas é aquela construção, é um respeitando o espaço do outro. Você tem que respeitar o trabalho que é do outro, o trabalho que é seu. Tem a questão do posicionamento, né? Esse É. posicionamento, ele é muito importante e para a pessoa se posicionar, seja com amizades no ambiente organizacional, né, pessoal, a pessoa precisa ter essa autoconfiança, né, de que realmente eu vou colocar, eu vou explicar e vou ser compreendido e não tem problema nenhum. Eu falar um Exato. não, Eu falo eu não. falar um sim, desde o momento que realmente prevaleça aí o respeito e também os limites de cada um. Tem uma percepção muito grande que quando você sabe que é sua amizade verdadeira, é quando ela respeita o seu não. Exato, é isso Isso, mesmo. isso mesmo. Uhum. É quando ela respeita aquilo que é do seu momento. Amiga, hoje eu não quero sair. E não força, E não força. né? Não E tá fica tudo E bem. tá tudo bem. E tá tudo bem. bem. Isso Hoje Quando eu é que a não gente chega nesse nível de maturidade, hein? Terapia. Terapia! Muita terapia. Muita terapia. Ai, ai. Nossa, gente, que legal. Agora 8h59. Acho que tem mais perguntas e daqui a pouquinho a gente já vai para as considerações finais, pontualmente 9h. Vamos lá. Vinícius, da Vila Industrial. Vocês acham que precisamos aprender a encerrar amizades da mesma forma que encerramos relacionamentos amorosos? Nossa, encerrar uma amizade? Bom, se ela não está sendo saudável, Como é que encerra uma amizade, gente? bom, se a amizade não for saudável, se você realmente perceber que não está agregando, contribuindo e tá te fazendo mal, aí sim, né? Então você realmente, falando de posicionamento, você precisa se posicionar. Eu sempre parto da questão assim, converse primeiro, reflita, né? Muitas vezes tem essa questão de estar sendo mal interpretado. Uhum. Mas se realmente, depois de conversar, de avaliar vários pontos, e mesmo assim você chegar à conclusão que não está te fazendo bem, e aí então, Todo né, diálogo, ele tem uma... vai chegar nesse ponto Vai chegar nesse ponto. de chegar De numa resolução. isso. Tá, agora vem Muito. cá. Como que Muito encerra bom. uma amizade? Joyce e Jamile, Simples. como? Mas é simples. A partir do momento que você não gostou de algo, que você vai encerrar aquela amizade porque fez algo, se você chegar e conversar, você vai falar: olha, eu não gostei da sua atitude. Eu vi que você fez isso, 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 e não serve pra mim. Isso não me pertence, isso não serve pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ter alguém do Menina! meu lado dessa forma. É a mesma coisa de um relacionamento É amoroso. isso que eu tô vendo. Então, mas eu nunca parei pra pensar nisso, né? E você de Sim. casa, já parou pra pensar? Como que você se comportaria encerrando uma amizade? Eu costumo sempre Psicológico, o negócio precisa ser estudado. eu sempre parto do ponto de que é importante conversar e refletir, Sim. né. Será que Então é não sair preciso por aí encerrar mesmo, né? não sair por aí Dá pra gente ajustar, né? Isso, porque assim, né, não é a primeira frustração, o primeiro momento que te desagrada, que você já vai sair encerrando uma amizade. Não Ou seja relacionamento. 880. Isso. Sim, Ou sim. relacionamento. Aham. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, assim, Exato. você precisa observar muito, né? Então, é uma questão que leva tempo. Uhum. Então, você vai observando, você vai conversando, você vai tentando. Agora, se chegar num ponto que fique insustentável, aí vale a reflexão, né? Agora, Menina. não aconselho fazer isso de uma hora para outra. E não chegar tão assim, vai com calma. É, vai tipo assim, ó, que- eu quero encerrar a amizade com você, tá? Tchau, fui. Porque, olha, se a gente olhar, amizade, relacionamento, é relacionamento. E relacionamento, a gente tem familiar, amoroso, Uhum. amizades, trabalho. Então, tudo é um E contexto. tem umas Então, fases também, né? não tem né? como. De repente você não tá tão legal assim, você não tá tão Sim. receptivo, Exato. recíproco, enfim.
e vai passar, e daqui a pouco você já volta à tua fase normal, Ah, e a a gente tem que amizade já... respeitar as pessoas, né? Todo mundo Uhum. tem os seus momentos, todo As mundo tem as suas suas fases. dores, As Sim. suas fases é. também. E Aham. também fazendo um paralelo com a questão da rede social, os jovens, os adultos também, acabam muitas vezes, pela facilidade do botão, de excluir, bloquear. Então Aham. isso já É. acontece muito, Muito. né, de Ah, mas encerrar uma atrás da amizade. tela, todo Atrás da mundo é o tela é mais bichão, né? fácil, isso mesmo. Mas é isso, né, muitas vezes eu não gostei o que a pessoa falou, o que ela postou, vou lá e bloqueio, vou lá e Aham. excluo. Então, Aí você tira a diversidade, até mesmo de você, sabe, lidar com algo que é diferente, Sim, é claro, importante. claro. isso. E E posicionamento, mesmo posicionamento, por favor, né, de coerente, com educação. Ô, Hoje em dia nas redes respeito. sociais, a gente, né, A a galera pessoa perde ultrapassa um com pouquinho, né? cautela, com respeito. É Isso. É verdade, importante. respeito. Acho que respeito é importante e cabe em qualquer lugar, como dizia minha avó. Ô, gente, seguinte, olha, 9h03. Nosso bate-papo tá tão gostoso, tá tão bom, mas a gente precisa encerrar. Então, eu agradeço o pessoal de casa que participou, né? Você que ficou com a gente até agora e falou sobre amizade. Amizade é tudo. Amizade, gente, pode até passar por fases, mas o que mantém viva é a autenticidade, né? E não tem algoritmo que simule isso, não. A inteligência artificial pode ajudar, mas não vai substituir o afeto humano. Vai substituir? O que você acha? Eu, meu ponto de vista, eu acho que não, porque nada melhor que um abraço de um amigo, né? Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a participação de vocês duas, né? muito obrigada. Joyce, Obrigada. considerações finais, muito obrigada pela sua Obrigada, participação. muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? E é um privilégio, uma ótima manhã estar aqui junto com você. Maravilha, com vocês a gente fecha aí uma semana de trabalho. Você sabe que os nossos telespectadores ajudam a gente a completar essa missão de trazer informação, né, todas as manhãs, de segunda a sexta, aqui no Estúdio Câmara. A gente tem uma produção maravilhosa que trabalha por trás, os bastidores, né, porque ninguém faz nada sozinho, e são os nossos amigos. Então, a vocês aí, meu beijo, meu abraço, meu carinho. Agora eu quero as considerações finais, né, da Jamile. Muito obrigada por estar aqui, foi, né, uma manhã deliciosa, ainda mais podendo contribuir com o nosso conhecimento aí com os telespectadores. Muito bem, gente, um abraço para vocês, né? E aproveite o final de semana para abraçar seu amigo, vai ver sua amiga, aquela pessoa que você faz tanto tempo que não vê, ou então que só fica falando pela internet. Vai lá, tira um tempinho, fala com aquele amigo que você anda deixando de lado, né? Eu quero aproveitar, quero mandar um abraço para minha amiga Cristiane Maran, gente. Eu vi ela semana passada, final da semana passada, e assim, a gente é amiga desde os 8 anos de idade. E quando a gente se vê, é impressionante, a gente se abraça e a gente começa a chorar, tipo, do nada, mas é uma emoção, é um negócio tão gostoso. Cris, te amo! E a todos meus amigos, né, meus colegas, meus amigos, eu acho que a amizade é algo que move e a gente precisa, assim, estar presencialmente, tá bom? Na segunda-feira a gente vai falar sobre envelhecimento. Eu tô passando por isso, a gente já tá passando por fases, né? Então, como a gente supera aí o medo de envelhecer? As inseguranças que o tempo traz, os estigmas do envelhecimento e como é possível encarar essa fase, gente, com mais leveza, com saúde emocional e com propósito. Esse é o nosso tema de segunda-feira do Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. A gente vai encerrando por aqui a nossa semana de trabalho, agradecendo você que esteve conosco, você telespectador que nos ajudou a completar a missão de levar até a sua casa informação de qualidade. E a gente fala de comportamento aqui no nosso Estúdio Câmara sempre com profissionais sensacionais que compartilham conosco situações em que a gente vai levar aí para o nosso dia, para a nossa vida, tenho certeza disso, tá bom? Vamos encerrando então, valeu turma, obrigada à equipe do Grupo Mais Comunicação, né, que nos ajuda a trazer para você essas informações e toda a programação da TV Câmara Campinas. Quero lembrar você que a Câmara Municipal de Campinas está bem movimentada, com muitos eventos, tá? E, inclusive, você pode acompanhar tudo aqui na TV Câmara. E final de semana
tem bastante coisa boa, tem bastante programa sensacional. E se eu fosse você, não perdia as estreias do final de semana aqui da TV Câmara Campinas. Hoje, ao meio-dia, tem Câmara Notícia, com informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. E você que já conhece, já sabe. Se você não sabe, avisa a turma aí, avisa os amigos que toda a programação fica no YouTube e você pode acompanhar quando você quiser. Combinado? Beijo grande pra você, bom fim de semana, se cuide, vai visitar seu amigo, viu? Não esquece disso não, para de ficar falando aí na internet, vai logo, vai lá falar, dá um abraço aqui, meu amigo, te amo. E é isso que move o mundo, isso traz um bem danado pra gente, tá bom? Beijo pra você, fica com Deus e até segunda, se Deus quiser.